Deuteronômio. Devarim. Capítulo 24. Se um homem se casar com uma mulher, mas ela não o agradar por causa de alguma coisa indecente que ele descobrir a respeito dela, então ele deve escrever um certificado de divórcio, dar o certificado a ela e mandá-la embora da sua casa. Depois de sair da casa dele, ela poderá se tornar esposa de outro homem. Se o segundo homem a odiar, escrever um certificado de divórcio, der o certificado a ela e a mandar embora da sua casa, ou se o segundo homem que se casou com ela morrer, então o primeiro marido dela, que a tinha mandado embora, não poderá tomá-la novamente como esposa depois que ela se tornou impura, pois isso é algo detestável para Yahweh. Não traga pecado sobre a terra que Yahweh, seu Criador, lhe dá por herança. Quando um homem for recém-casado, não deverá servir no exército nem receber nenhuma outra responsabilidade. Deverá ficar isento por 1 ano, permanecer em casa e alegrar sua esposa. Ninguém deve tomar um moinho manual ou sua pedra superior como garantia de um empréstimo, pois estaria tomando o meio de vida de alguém como garantia. Se for descoberto que alguém raptou um dos seus irmãos israelitas, e ele o maltratou e o vendeu, o raptor deve morrer. Você deve eliminar o mal do seu meio. Quando houver um surto de lepra, tenha muito cuidado em seguir todas as instruções que os sacerdotes levíticos lhes derem. Tenham o cuidado de fazer exatamente como ordenei a eles. Lembrem-se do que Yahweh, seu Criador, fez a Miriam no caminho, quando vocês saíram do Egito. Se você fizer qualquer tipo de empréstimo ao seu próximo, não entre na casa dele para lhe tirar o que ele ofereceu como garantia. Você deve ficar do lado de fora, e o homem que recebeu o empréstimo deve trazer para fora o que lhe ofereceu como garantia. E se o homem estiver passando necessidade, você não deve se deitar tendo consigo o que ele lhe deu como garantia. Assim que o sol se puser, você deve sem falta lhe devolver o que ele deu como garantia, e ele se deitará com seu manto e abençoará você. Assim você será considerado justo perante Yahweh, seu Criador. Não defraude o trabalhador contratado que estiver passando necessidade e for pobre, quer seja um dos seus irmãos, quer um residente estrangeiro na sua terra, dentro das suas cidades. Você deve dar o salário dele no mesmo dia, antes de o sol se pôr, porque ele está passando necessidade e a vida dele depende do salário. Senão, ele clamará a Yahweh contra você, e você se tornará culpado de pecado. Os pais não devem ser mortos por causa do que seus filhos fizerem, e os filhos não devem ser mortos por causa do que seus pais fizerem. A pessoa só deve ser morta pelo seu próprio pecado. Você não deve perverter o julgamento do residente estrangeiro nem do órfão, nem tomar o manto de uma viúva como garantia de um empréstimo. Lembre-se de que você se tornou escravo no Egito e que Yahweh, seu Criador, o resgatou de lá. É por isso que lhe dou essa ordem. Quando você fizer a colheita do seu campo e tiver esquecido um feixe no campo, não volte para apanhá-lo. Deixe-o para o residente estrangeiro, o órfão e a viúva, para que Yahweh, seu Criador, abençoe você em tudo o que você fizer. Quando você bater os galhos da sua oliveira, não repita o processo. O que restar deve ficar para o residente estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando você colher as uvas do seu vinhedo, não deve voltar para colher as sobras. Elas devem ser deixadas para o residente estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembre-se de que você se tornou escravo na terra do Egito. É por isso que lhe dou essa ordem. Deuteronômio. Devarim. Capítulo 25. Quando homens se envolverem numa disputa, poderão se apresentar perante os juízes, eles o julgarão e ao justo declararão inocente, e aquele que é mau declararão culpado. Se o culpado merecer ser golpeado, o juiz fará com que ele deite de bruços, e ele será golpeado diante dele. O número de golpes deve corresponder à maldade da sua ação. Ele pode golpeá-lo com até 40 golpes, não mais do que isso. Se ele continuasse a golpeá-lo com mais golpes, seu irmão seria humilhado diante de você. Não amordace o touro quando ele debulha o grão. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a esposa do que morreu não deve se casar com alguém de fora da família. Seu cunhado deve ir a ela, tomá-la como esposa e realizar com ela o casamento de cunhado. O primogênito que ela der à luz perpetuará o nome do irmão falecido, para que o nome dele não seja apagado de Israel. Se o homem não quiser se casar com a viúva do seu irmão, então a viúva deve ir até os anciãos no portão da cidade e dizer:
O irmão do meu marido se negou a preservar o nome do seu irmão em Israel. Não quis realizar comigo o casamento de cunhado. Os anciãos da cidade dele devem chamá-lo e falar com ele. Se ele insistir e disser: Não quero me casar com ela. Então a viúva deve se aproximar dele diante dos anciãos, tirar a sandália do pé dele, lhe cuspir no rosto e dizer: Isso é o que se deve fazer ao homem que não edificar a família do seu irmão. Depois disso, o nome da família dele será conhecido em Israel como a casa daquele de quem se tirou a sandália. Se dois homens começarem a brigar e a esposa de um deles se envolver na briga para proteger seu marido daquele que o agride, e ela estender a mão e o agarrar pelas suas partes íntimas, você deve amputar a mão dela. Você não deve ter dó. Você não deve ter na sua bolsa 2 pesos de pedra diferentes, um grande e um pequeno. Não deve ter em casa 2 recipientes de medida diferentes, um grande e um pequeno. Você deve ter sempre um peso exato e justo e uma medida exata e justa, para que você viva por muito tempo na terra que Yahweh, seu Criador, lhe dá. Pois toda pessoa injusta, que faz essas coisas, é detestável para Yahweh, seu Criador. Lembre-se do que Amaleque lhe fez no caminho, quando vocês saíam do Egito. Ele o alcançou no caminho e atacou todos os que ficavam para trás, quando você estava cansado e exausto. Ele não temeu o Criador. Quando Yahweh, seu Criador, lhe tiver dado descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que Yahweh, seu Criador, lhe dá como herança para tomar posse dela, você deve apagar a lembrança de Amaleque de debaixo dos céus. Não se esqueça. Deuteronômio. Devarim. Capítulo 26. Quando por fim você entrar na terra que Yahweh, seu Criador, lhe dá como herança, e tiver tomado posse dela e estiver morando nela, você deve pegar algumas das primícias de todos os produtos da terra, que você recolherá da terra que Yahweh, seu Criador, lhe dá, deve colocá-las num cesto e ir ao lugar que Yahweh, seu Criador, escolher para ali fazer residir seu nome. Você deve se dirigir ao sacerdote que estiver servindo naqueles dias e lhe dizer: Declaro hoje a Yahweh, seu Criador, que entrei na terra que Yahweh nos deu, conforme jurou aos nossos antepassados. Então o sacerdote pegará o cesto da sua mão e o colocará diante do altar de Yahweh, seu Criador. E você deve dizer perante Yahweh, seu Criador: Meu pai era um arameu errante, e ele desceu ao Egito com uma família pequena e residiu lá como estrangeiro. Mas lá se tornou uma nação grande, forte e numerosa. E os egípcios nos maltratavam, nos oprimiam e nos impunham uma dura escravidão. Então começamos a clamar a Yahweh, o Criador dos nossos antepassados, e Yahweh ouviu a nossa voz e olhou para a nossa aflição, para a nossa desgraça e para a nossa opressão. Por fim, Yahweh nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, com atos atemorizantes e com sinais e milagres. Ele nos trouxe então a este lugar e nos deu esta terra, uma terra que mana leite e mel. Agora eu trouxe as primícias dos produtos da terra que Yahweh me deu. Então você deve colocar o cesto perante Yahweh, seu Criador, e se curvar diante de Yahweh, seu Criador. E você, o levita e o residente estrangeiro que está no seu meio se alegrarão com todas as coisas boas que Yahweh, seu Criador, deu a você e aos da sua casa. Quando você terminar de separar todo o 10º dos seus produtos no 3º ano, o ano do dízimo, você o dará ao levita, ao residente estrangeiro, ao órfão e à viúva, e eles comerão dentro das suas cidades até ficar satisfeitos. Então você dirá o seguinte perante Yahweh, seu Criador: Tirei da minha casa a porção sagrada e a dei ao levita, ao residente estrangeiro, ao órfão e à viúva, assim como me ordenaste. Não violei nem negligenciei os teus mandamentos. Não a comi quando estava de luto, nem toquei nela quando estava impuro, nem dei nada dela pelos mortos. Obedeci à voz de Yahweh, meu Criador, e fiz tudo o que me ordenaste. Agora olha para baixo desde a tua santa morada, os céus, e abençoa teu povo Israel e a terra que nos deste, assim como juraste aos nossos antepassados, a terra que mana leite e mel. Hoje Yahweh, seu Criador, lhe manda cumprir estes decretos e decisões judiciais. Você deve obedecê-los e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje você obteve a declaração de Yahweh de que ele será o seu Criador enquanto você andar nos seus caminhos e observar os seus decretos, mandamentos e decisões judiciais, enquanto escutar a sua voz. E hoje Yahweh obteve a sua declaração de que você será o povo dele,
sua propriedade especial, assim como ele lhe prometeu, de que você obedecerá a todos os seus mandamentos, e ele disse que o exaltará acima de todas as outras nações que fez, assim como ele prometeu, dando-lhe louvor, fama e honra, enquanto você for um povo sagrado para Yahweh seu Criador.